Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite, né? Nessa segunda videoaula sobre citoesqueleto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os filamentos intermediários, que, como vocês viram na primeira videoaula, corresponde a um dos componentes que formam o esqueleto das células. Bom, como vocês já viram, os filamentos intermediários também são muito finos. Eles são pouco mais espessos do que os microfilamentos de actina, né? Eles são cerca de 3 nanômetros mais espessos do que os microfilamentos de actina. No entanto, ao contrário, né, dos filamentos de actina, os filamentos intermediários são estáveis. E isso faz com que eles sejam excelentes para conferir resistência mecânica às células. O que acontece? A gente viu, né, que os microfilamentos de actina, eles são sempre, por isso é até redundante, né, falar microfilamentos de actina. Os microfilamentos em qualquer tipo celular são sempre formados pelo mesmo tipo de proteína, que são as actinas G polimerizando, formando actinas F, e as actinas F se enrolando em hélice, né, uma com a outra, formando então os microfilamentos. Nós falamos que esses microfilamentos de actina são instáveis, ou seja, eles estão o tempo todo recebendo novas moléculas de actina e perdendo outras moléculas, né? E dessa maneira eles podem manter o seu comprimento, aumentar o comprimento ou diminuir o comprimento, dependendo da necessidade das células. Já os filamentos intermediários, ao contrário, eles são estáveis. São componentes feitos para durar com o mesmo comprimento durante praticamente o tempo todo de vida da célula. Vocês vão ver, esses filamentos intermediários, eles se apoiam sempre na face interna da membrana plasmática e atravessam o citoplasma da célula de uma extremidade à extremidade oposta, funcionando como verdadeiras colunas de sustentação celular. É interessante que os filamentos intermediários eles são encontrados tanto no citoplasma quanto no núcleo das células, ou seja, o esqueleto do núcleo é formado por filamentos intermediários, né? As proteínas que formam os filamentos intermediários dos núcleos são as mesmas para qualquer tipo celular. Elas são chamadas de laminas. Laminas A, laminas B e laminas C. Já no citoplasma, os filamentos intermediários são formados por diferentes proteínas nos diferentes tipos celulares, né? Então, para cada tipo celular, célula epitelial, célula conjuntiva, célula muscular, a gente vai encontrar proteínas diferentes formando os filamentos intermediários do citoplasma, né? Que a gente falou, né? A principal função é conferir resistência mecânica às células. Então, a gente vai encontrar uma quantidade maior de filamentos intermediários quanto mais atrito aquele tipo celular sofrer. Então, células que se encontram em superfícies são células que apresentam bastante filamentos intermediários, células que estão submetidas a tração ou compressão, idem, né? E aquelas células que não sofrem tanto atrito, obviamente terão filamentos intermediários para manter a sua sustentação, seu contato com as células vizinhas também, porém em menor quantidade, né? Como eu falei para vocês, esses filamentos intermediários eles atravessam a célula de ponta a ponta, né? Atravessam o citoplasma da célula de uma extremidade à outra e se fixam na face interna da membrana plasmática, sempre através de proteínas periféricas, e dessa maneira eles contribuem para formar os desmossomos e também os hemidesmossomos. Nesse slide, a gente tem alguns exemplos de proteínas que formam os filamentos intermediários nas diferentes células. Então, proteína chamada citoqueratina
é a responsável por formar os filamentos intermediários nas células epiteliais, nos queratinócitos, tanto da epiderme quanto das células que formam o revestimento nas mucosas. A vimentina é uma proteína que forma os filamentos intermediários nas células conjuntivas. A desmina é um exemplo de filamento intermediário presente de proteína, não de filamento, mas de proteína que forma o filamento intermediário presente em células musculares. Ela não é a única, mas é um exemplo, né? Já as laminas A, B e C, como eu falei para vocês, elas estarão presentes no núcleo de todas as células, sustentando a carioteca e também a cromatina e os componentes do nucleolo. Apesar de em cada tipo celular a gente ter uma proteína diferente, formando o filamento intermediário do seu citoplasma, a estrutura dos filamentos intermediários é a mesma em qualquer tipo celular. Isso porque, apesar de cada tipo de proteína presente em cada tipo celular ser formado por uma sequência de aminoácidos um pouco diferente umas das outras, essas proteínas todas elas têm características comuns, elas têm domínios comuns que fazem com que elas sejam aproximadamente do mesmo tamanho e se associem da mesma maneira. Então, observem, cada célula vai codificar a produção da sua proteína formadora de filamento intermediário. Os monômeros dessa proteína serão produzidos e liberados no citoplasma e se associarão formando dímeros. Esses dímeros eles têm 48 nanômetros de comprimento. Mas esses dímeros vão se associar uns com os outros, formando tetrâmeros, que por sua vez vão se associar com outros tetrâmeros, formando octâmeros. E assim por diante. Então, dessa maneira, os vários dímeros das diferentes proteínas formadoras de citoesqueleto se associam sempre seguindo o mesmo padrão de associação, permanecendo aí o comprimento do dímero em torno de 48 nanômetros, E esse segmento de um mesmo padrão de associação é que faz com que, no final das contas, os filamentos intermediários, apesar de serem formados por proteínas que têm sequências de aminoácidos um pouco diferentes umas das outras, ele consiga ser formado com o mesmo padrão de organização. Então, aqui a gente tem um desenho ilustrativo dessa associação e nessa fotografia a gente tem uma microscopia de transmissão mostrando vários filamentos intermediários se associando uns com os outros, formando uma rede de sustentação, uma trama de sustentação mecânica para as células. É importante que vocês guardem na memória de vocês esse padrão de distribuição dos filamentos intermediários. Então, são filamentos proteicos estáveis, que se formam e se associam sempre à face interna da membrana das células, atravessando então o citoplasma de um ponto ao outro. Então, quando a gente pega qualquer tipo celular, a gente vai encontrar filamentos intermediários, sempre apoiados na face interna da membrana, E esses filamentos vão atravessar o citoplasma em várias direções, formando então um arcabouço de sustentação mecânica para as células. Como eu falei para vocês, quanto mais sujeita a célula estiver a tensões
trações, compressões, ou seja, quanto mais sujeita a atrito ela estiver, maior vai ser a quantidade de filamentos intermediários que ela vai apresentar. Nessa fotografia, a gente tem um desenho de um queratinócito. Queratinócito é a célula mais abundante tanto na epiderme quanto nos tecidos epiteliais que formam as mucosas de revestimento, especialmente nos lugares onde esse tecido é estratificado pavimentoso. Então, a gente já sabe que o tecido estratificado pavimentoso ele resiste mais às pressões e trações, ao atrito, e, portanto, ele vai ter uma quantidade maior. As células que formam os queratinócitos desses tecidos vão ter uma quantidade maior de filamentos intermediários do que as células que participam de outros tipos de tecidos em mucosas, que sofrem menor atrito. Elas também vão ter filamentos intermediários de citoqueratina no seu citoplasma, porém em menor quantidade. Então, na epiderme, o atrito é muito intenso, né? E os filamentos intermediários, eles vão se agrupar formando feixes. O feixe de filamento intermediário de citoqueratina é chamado tonofilamento. Então, nesse nosso desenho aqui, cada linha pretinha, fininha, representa um filamento intermediário de citoqueratina. Mas o conjunto deles, os feixes que a gente vê, olha, esse feixe aqui, esse outro feixe aqui, esse outro feixe. Aí, quando a gente se refere ao conjunto dos filamentos que formam feixes, a gente fala em tonofilamentos. Então, a gente tem um desenho aqui à direita do slide e à esquerda a gente tem uma fotografia que foi feita no microscópio de fluorescência. Foi feita marcação para as proteínas formadoras dos filamentos intermediários, né? Essas proteínas foram marcadas com anticorpos, aos quais foi acrescido um fluorótropo verde. Então, vocês estão vendo aí, olha só, atravessando o citoplasma das células, vários filamentos verdinhos, são os filamentos de citoqueratina, e a gente consegue observar que eles estão condensados ou concentrados em pequenos feixes. Os feixes, como eu falei, são chamados tonofilamentos de citoqueratina. Vocês estão vendo a abundância de citoqueratina no citoplasma e não no núcleo, certo? Como eu falei, né? Esses filamentos de citoqueratina ou qualquer filamento qualquer filamento intermediário vai se fixar à face interna da membrana das células, sempre participando da formação de desmossomas, como é o caso aqui do nosso exemplo dos queratinócitos, ou de hemidesmossomas, se a célula estiver apoiada numa lâmina basal ou numa matriz extracelular. Então, filamentos intermediários sempre participam ou da formação de desmossomas ou da formação de hemidesmossomas. Nesse slide, então, a gente vê exatamente isso que eu acabei de falar. Olha, a gente está observando o contato entre duas células vizinhas. Toda essa parte cinza é o citoplasma de uma das células, né? Que vocês estão vendo até um pedacinho de retículo endoplasmático, olha, né? E aqui, essa outra parte cinza é o citoplasma da célula vizinha. Essa região branquinha é o espaço intercelular e observem que as células promoveram aí alguns prolongamentos, né? Uma em direção às outras, e nesses prolongamentos elas formaram desmossomas. Então, a gente está vendo 3 desmossomas aqui nesse prolongamento, né, objetivando o contato entre elas, e mais nessa parte aqui 2 outros desmossomas. Reparem que a face interna da membrana, ou na face interna, se fixam os filamentos intermediários, né? Então, eles são os responsáveis por reforçar os desmossomas, como a gente já estudou na aula de especializações adesivas de membrana. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Cada linhazinha dessa daqui, fininha, é um filamento intermediário de citoqueratina.
mas esse conjunto de filamentos que se dirige a cada um dos desmossomas, olha, esse conjunto, ou esse conjunto aqui, ou esse conjunto aqui, é um tonofilamento de citoqueratina. A mesma coisa, obviamente, na célula vizinha, né? Só que aqui nessa célula, o ângulo do corte não privilegiou a presença dos filamentos intermediários. Eles estão chegando aqui, ó, de forma meio oblíqua, então a gente acaba perdendo eles aqui, como se eles tivessem vindo de uma região mais profunda de onde o corte passou, né? Aqui a gente vê um pouquinho de tonofilamento, aqui alguns filamentos de citoqueratina, mas não está tão bom, o plano de corte não privilegiou tanto quanto no citoplasma dessa célula que ocupa a parte superior do slide. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, os filamentos intermediários, eles são os responsáveis por conferir resistência mecânica às células. Então, esse desenho ele está mostrando dois tipos de tecidos diferentes, né? Tecidos epiteliais, ele está usando como exemplo. Cada pontinho preto representa aqui na membrana lateral das células desmossomas e aqui na membrana basal hemidesmossomas. A mesma coisa aqui nesses filamentos, né? Então ele está falando o seguinte, olha, se os filamentos intermediários estiverem bem formados, né? Se a rede de filamentos intermediários estiver íntegra, você pode promover tração no tecido, que as células vão responder a essa tração. Vocês estão vendo que aqui o tecido foi tracionado, as células ficaram até mais baixinhas e mais largas, mas o tecido não rompeu. No entanto, se houver algum problema na configuração, na formação dos filamentos intermediários das células, quando submetidas à tração, as células rompem, né? E a coesão ou a manutenção do tecido fica comprometida. Esse é um esquema, né, que mostra então a diversidade de proteínas que formam os filamentos intermediários no citoplasma e a unicidade das proteínas que formam os filamentos intermediários no núcleo. Então, em todas as células animais, os filamentos intermediários do núcleo serão formadas por proteínas que são chamadas de laminas nucleares. Já nos diferentes tipos celulares, o filamento intermediário do citoplasma será formado por diferentes tipos de proteína. A gente já deu alguns exemplos, né, no slide anterior. Eu só queria comentar com vocês isso aqui, ó. Os livros costumam falar que nas células epiteliais, os filamentos intermediários são formados por queratina. Na verdade, são sempre formados por citoqueratina. E, em algumas situações, quando as células queratinizam o seu esqueleto, aí sim, formado por queratina. Então, em situações normais, no nosso corpo, a gente vai encontrar a célula epitelial da camada córnea da epiderme formado, o filamento intermediário formado por queratina. Mas se a gente for ver o mesmo tipo celular em camadas outras da epiderme, como na camada espinhosa, a gente não vai ter o esqueleto queratinizado ainda. Os filamentos intermediários serão formados apenas por citoqueratina. Quando a gente fala de queratina, a gente está falando de uma proteína composta, cujo eixo é um filamento intermediário de citoqueratina, porém, esse filamento se encontra revestido por uma segunda proteína chamada queratoialina. Explicando melhor, queratina é uma proteína composta, né, pela junção ou pela confluência, pela associação de citoqueratina com uma outra proteína chamada queratoialina. E essa associação, essa conjunção, ela acontece só em algumas células que estejam sofrendo muito atrito.
Então, nas células da camada córnea, da epiderme, a camada lúcida, e essa queratinização ela começa a acontecer na camada granulosa da epiderme, né? Nos tecidos paraqueratinizados, a gente vai encontrar também nas células superficiais o esqueleto formado por queratina e nos tecidos metaplasiados, né? E em tecidos cornificados, ou seja, tecidos que por estímulo de agressão mecânica excepcional se adaptam queratinizando o esqueleto. Mas no mais, ou seja, na maior parte das células epiteliais do nosso corpo, o citoesqueleto não será queratinizado e, portanto, seus filamentos intermediários serão formados por citoqueratina e não por queratina. Bom, nesse último slide, a gente tem aqui uma representação da associação das laminas, que estão representadas em azul, com a carioteca e com a cromatina. É uma representação simples, vocês estão vendo que aqui é como se a cromatina estivesse presa às laminas apenas na periferia do núcleo, mas a gente tem uma rede de laminas que atravessa o espaço nuclear e que sustenta toda a extensão da cromatina no interior do núcleo, bem como os componentes do nucleolo. Então, a gente pode mencionar, né, que as laminas nucleares elas são importantes para manter os segmentos do retículo endoplasmático que delimitam o núcleo formando a carioteca unidos, né? Portanto, pela manutenção da carioteca. Essa função, no final da fase de prófase, né, ela vai deixar de acontecer. Então, a gente vai ter enzimas que vão fosforilar as laminas e essas vão se dissociar da membrana do retículo endoplasmático, promovendo o desfazimento do núcleo e a exposição dos cromossomas, que nessa fase já estarão condensados aos microtúbulos do fuso mitótico, para que eles possam então ser encaminhados até o centro da célula, serem pareados na metáfase, né? E em seguida serem divididos isonomicamente para as células filhas durante a fase de anáfase e telófase. Durante a intérfase, as laminas, além de promover a manutenção do envelope nuclear e a sustentação da cromatina, elas também participam dos processos de condensação e descondensação cromossômicas junto com as histonas, bem como do processo de espiralização e desespiralização das moléculas de DNA. Ou seja, as laminas ou o esqueleto do núcleo participa ativamente do processo de expressão gênica e de inativação gênica durante a intérfase nas diversas células. Daí a gente pode perceber que erros genéticos, né, ou erros na codificação da produção dessas laminas pode influenciar a expressão gênica de determinadas células, podendo levar ao desenvolvimento de doenças, de patologias e síndromes. Então, o esqueleto celular, né, ele não serve só para sustentação mecânica, locomoção e outras funções que a gente já estudou até agora. Ele é importante, muito importante também, na manutenção das funções celulares, na expressão gênica das células, né? E é importante também na sinalização celular. Muitas vezes, um estímulo mecânico se propaga através da rede de filamentos intermediários, chegando até o núcleo das células e influencia no padrão de expressão gênica dessas células. Então, é aquilo que eu costumo falar com vocês, né? Quando a gente pensa em biologia, geralmente a gente pensa que tudo acontece através de reações químicas e bioquímicas. Mas não, os aspectos físicos, os aspectos mecânicos também são bastante importantes. Daí a importância da gente estudar o citoesqueleto. Bom, eu espero que com essa pequena videoaula
a gente tenha conseguido dar uma explanação geral na constituição e na importância dos filamentos intermediários para os diversos tipos celulares. E nós vamos continuar esse assunto de citoesqueleto na terceira videoaula, onde a gente vai abordar as características, a constituição e as particularidades e funções dos microtúbulos. Então, anotem todas as suas dúvidas, façam um resuminho desse assunto e partam para a próxima aula, aula de microtúbulos. Até lá!